Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e estarei com vocês neste momento para nós aprendermos mais sobre função quadrática ou função 2, que é como aparece no seu livro do Aprova Enem, ok? Vamos iniciar a nossa aula para que nós não percamos tempo, tá bom? Vamos lá. Só relembrando, porque nós já vimos isso na nossa última aula, está assim: o que é uma função do segundo grau? Uma função polinomial é conhecida como função do segundo grau ou também como função quadrática, quando em sua lei de formação ela possui um polinômio de grau 2, ou seja, nós temos aí uma função de forma genérica, função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero, tá bom? Temos um exemplo prático, o qual nós fazemos várias vezes nas nossas atividades no ensino médio. Temos aí, 2x quadrado mais 3x mais 5, onde, analisando essa função, nós podemos identificar o A, o B e o C, sendo o A o 2, onde estava multiplicando por x, o B o 3, multiplicando também por x, e o 5, onde nós podemos ver aí, ok? E essa função, ela é de grau 2, porque o seu maior polinômio, maior expoente, é o 2, como nós vemos aí no x quadrado. Sem perca de tempos, vamos à primeira questão. Questão número 3, livro do primeiro ano do Aprova Enem, página 63. Depois você olha essa questão aí e você resolve juntamente com essa aula, tá bom? Vamos lá. O chão retangular de um salão de festas será revertido com um piso de cerâmica. Nesse salão, há 2 colunas de seções quadradas, conforme indicado na figura a seguir. Vamos analisar essa figura antes de passarmos para a alternativa e vermos o que a questão está pedindo. Vamos lá, o comprimento dessa figura, dessa área aí, desse salão, é de 10x, como vocês podem ver na imagem aí. A largura é de x mais 6. E o que seria o x? É a incógnita, o valor desconhecido que nós queremos saber para calcularmos essa área, ok? Há também 2 colunas aí, quadradas, que está na área achurada aí, com o lado x. Se ambos os lados têm a mesma medida, significa que ele é um quadrado e na hora de calcularmos a área é só fazer x quadrado. Vamos dar seguimento. Para comparar o piso, é necessário calcular a área que será revertida, sabendo que, por causa do rodapé e das sobras, serão acrescidos nessa área a expressão que representa a área A de pisos a serem comprados em função de x é. Vamos lá. Temos as alternativas aqui. Alternativa A, 1,2x quadrado. Alternativa B, x quadrado 1,2x. Alternativa C, 10x quadrado mais 60x. Alternativa D, 8x quadrado mais 60x. E alternativa E, 9,6x quadrados mais 72x. Ok? Como eu sei que a questão está me pedindo para calcular a quantidade de piso que eu devo comprar, a área desse piso, é dado por essa função aí, uma dessas funções que aparece. E nós vamos calcular a partir de agora. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos calcular a área da região retangular dada pelo comprimento 10x e largura x mais 6, que nós vimos
na imagem anterior, no início da questão, aquela figura, aquele retângulo, ok? Como é que fica isso aí? Temos aí, ó, 10x vezes o x mais 6, comprimento vezes a largura. Então, eu tenho que multiplicar o 10x pelo x e, em seguida, multiplicar o 10x pelo 6 e somá-los. Temos aí, então, 10x vezes x, 10x quadrado. E 10x vezes 6 dá 60x. Nós vimos uma alternativa que tinha esse valor, mas não acabou por aí. Quando você for fazer uma questão, analise bem o que está sendo pedido para você não encontrar um valor e já achar que é a resposta, porque pode estar somente no início da questão, que é o nosso caso agora. Logo após, calculamos a área das colunas apresentadas na imagem, aquelas colunas quadradas. Como é um quadrado, nós temos que x vezes x é x quadrado, e como temos duas, o resultado fica 2x quadrados. Isso já é a soma das duas colunas, da área das duas colunas que nós vimos na imagem anterior, ok? Vamos adiante. Em seguida, subtraímos da área total o valor da área das colunas. Vamos fazer esse cálculo. 10x quadrados mais 60x foi a área da região retangular que nós encontramos, menos o 2x quadrado. Esse 2x quadrado nós acabamos de calcular é a área das duas colunas. Reorganizando, nós temos aí, ó, 10x quadrados menos 2x quadrado, mais o 60x. Só reorganizei aí para você ver. 10 menos 2, 8. O x quadrado repete. Então, nós temos 8x quadrado mais 60x. Novamente, esse valor aí aparece em uma das alternativas. Só que a questão pede para que nós adicionemos ainda os 20%. Que será da parte do lado da figura desse chão. Então, nós temos que calcular agora 20% desse valor aí. 8x quadrado mais 60x somado com 20%. Vamos calcular primeiro quanto que vai dar o 20%. Ó, por último, calculamos os 20% de acréscimo da área. Nossa, que conta aparentemente difícil. Nós temos aí, ó, 8x quadrado mais 60x, multiplicando por 20 sobre 100. O que é o 20 sobre 100? É os 20%. Fazendo esse cálculo, nós temos aí, ó, 160x quadrado sobre 100 mais 1.200x quadrado, 1.200x sobre 100. Isso vai dar 1,6x quadrado mais 12x. E agora é só somar com o valor que nós descobrimos mais acima, que é o 8x quadrado mais 60. Vai ficar 9,6x quadrado mais 72x. Eu acho que você lembra qual é a alternativa que representa esse valor, que é a alternativa E. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. Vamos para a próxima questão. Questão 156 do Enem Digital de 2020. Vamos lá. Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado. Vamos lá. Temos a barra 1, que custa R$ 2,00, barra 2 custando R$ 3,50, barra 3 custando R$ 4,00, barra 4 custando R$ 7,00 e barra 5 custando R$ 8,00. Nós vemos que tem uma diferença de preços bastante grande entre eles. Vamos ver o que a questão está pedindo. Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barras de chocolate é expresso pela função L de x é igual a menos x quadrado mais 14x menos 45, em que x representa o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro,
Nessa condição, a empresa deverá investir na produção da barra. E aí tem as 5 opções das 5 barras e nós devemos descobrir qual é a barra mais vantajosa para se vender e qual gera mais lucro para a empresa, ok? Então, vamos lá, vamos à resolução dessa questão. Para encontrar o valor de x que maximiza o lucro, é necessário encontrar o valor do x-vértice. Então, temos que o A é o menos 1, nós vimos na função no slide anterior. O B é igual a 14 e o C é menos 45. E aí é só calcular o x-vértice dessa questão, tá bom? Vamos fazer o cálculo. X-vértice é menos B sobre 2A. O B nós sabemos que é 14, então vai ser menos 14. E 2 vezes o A, no caso, menos 1. Nós temos aí, então, que x-vértice vai ser menos 14, dividido sobre... Eu tenho que multiplicar o 2 por menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, menos 14 sobre menos 2. 14 dividido para 2, você sabe que é 7. Nós temos 2 números negativos aí. Por que o resultado ficou positivo? Porque menos com menos é mais. Então, o resultado é positivo 7. A barra de R$ 7,00 é a mais vantajosa. Isso significa que a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Bastante fácil resolver x-vértice. Nós resolvemos na última aula o y-vértice, que é delta sobre 4A, e agora o x-vértice, menos B sobre 2A, ok? Então, nós já resolvemos duas, falando sobre x-vértices e y-vértices. Vamos a uma próxima questão. Vamos lá. Questão comentada, Enem 2018, PPL. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Vamos observar bem essa figura. Ele está no ponto x igual a 0, x igual a 150 e y igual a 0. O canhão. E ele faz uma curva enorme, ele atinge o ponto máximo aos 25 metros de altura e ele cai no ponto 00, na origem, ok? E a partir disso nós conseguimos resolver essa questão. Vamos lá. Admita um sistema de coordenadas x e y, em que no eixo y está representado a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150, 0, x 150 e y 0, e que o projétil atinge o solo no ponto 00, na origem do plano XY. E aí nós temos a pergunta. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... E temos aí essas alternativas. Vamos verificar qual delas é a alternativa correta. Vamos à resposta. Vamos lá. Sabemos que... Nossa, professor, eu não sei o que é isso que acabou de aparecer na tela. Quando nós não temos a equação, nós conseguimos montar ela de forma genérica, a partir de algumas informações. Primeiro, o A é o valor do A, B e C, que é desconhecido. O X é a incógnita e o 0 e o 150, você sabe que é onde estava o canhão. A partir disso, eu tenho que fazer esse seguinte cálculo. A vezes x menos 0 vezes x menos 150. Vamos lá. A vezes x menos 0 é AX, que é a segunda linha aí. E multiplica por x menos 150.
vai ficar ax² menos 150ax. Então, nós já achamos a equação, só que ela ainda está na forma genérica. Vamos achar agora a equação que representa aquela curva que nós vimos pelo formato do canhão quando ele dispara a bola. Na metade do percurso, ela atinge a sua altura máxima, ou seja, o f de 75. O que é o f de 75? Metade do percurso. Nós sabemos que a trajetória foi de 150 metros, então a metade é 75 e a altura máxima é 25. Sabemos o resultado, agora é só formar a nossa equação. Vamos lá. F de 75 é igual a A vezes 75 ao quadrado, menos 150 vezes A vezes 75. No caso, o 75 está representando o x, ok? Fazendo esse cálculo aí, usando uma calculadora bem rapidinho, você chega a esses seguintes resultados aqui, ó. F de 75 é igual a 25, né? 75 ao quadrado, 5.625A, e 150 vezes 75, 11.250A. Nós temos aí, então, fazendo uma subtração, menos 5.625A. O 25 que está do outro lado da igualdade, né, eu não vou deixá-lo só. Eu vou passar esse 5.625, que está multiplicando o A, vai ficar dividindo. E nós temos o seguinte resultado. A é igual a menos 1 sobre 225 avos, ok? Achei o A. Achei o F de 75. Agora é só substituir na questão. Vamos substituir. Substituindo o valor de A na equação, temos que... Nossa, que equação difícil. Y é igual a menos x² sobre 225 mais 150 sobre 225 vezes x. Para melhorar a visualização, eu multiplico tudo por 225. E aí eu vou conseguir cancelar essas duas frações que nós temos aí. Vamos lá. Multiplicando por 225 e reordenando os termos, encontraremos 225y igual a 150x menos x². Então, nós temos aqui a alternativa correta, vai ser letra E, ok? Então, pessoal, o que você deve fazer? Pratique bem as questões, tanto as que foram resolvidas aqui, como a do seu livro. E não se esqueça, agora que você conhece função quadrática, treine aí na sua casa e procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também na plataforma. Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado por assistir e fiquem com Deus.